Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Eu gostaria nessa noite de falar sobre avivamento. Foi isso que eu vi, foi isso que eu vivenciei, presenciei. E hoje eu posso dizer que compartilhei de um avivamento autêntico, de um avivamento genuíno, sem nostalgias, tá? Nostalgias de dias, né? Mas permita-me aqui abrir o coração e expressar um pouco da experiência que nós tivemos nessa viagem na Coreia, do dia 5 ao dia 15 de novembro, nesse revival, né? Encontro espiritual de líderes. E eu gostaria de ter esse texto bíblico como texto áureo, como texto básico. Assim está escrito, versículo 14. Disse-a: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém, amados? Avivamento significa dar novamente vida. Avivar é justamente gerar vida àquilo que morreu, aquilo que se apagou, aquilo que se extinguiu. É como reacender a chama que outrora um dia aqueceu. Isso é o sentido de avivamento. Eu vivi avivamento. Eu posso dizer aos irmãos que eu vivi avivamento. Os irmãos há de entender no decorrer o que estou querendo dizer. A Coreia do Sul, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi um país devastado entre conflitos com a Coreia do Norte, que teve o apoio da Rússia e se tornou um país comunista. E esses conflitos gerou diversas consequências ao ponto da Coreia do Sul ser o quarto país mais pobre do mundo. Nós estamos nos referindo entre o final da década de 50 ao início da década de 60. Entre o índice e as estatísticas de criminalidade, de violência, de assalto, de mortes, eram enormes nessa região. E durante esse período, as igrejas começaram a se reunir e a buscarem a face de Deus. Se você perceber, nós estamos falando de algumas décadas, onde o evangelho adentra e se perpetua naquele lugar de uma forma extraordinária. E em poucas décadas eles começam a viver um crescimento inenarrável. Assim, não tem como explicar. Eu já ouvi falar muito sobre a Coreia do Sul, mas nada se compara com você ver, com você vivenciar e com você sentir na pele o que Deus fez naquele lugar. A Coreia do Sul é considerada hoje um milagre. Milagre na economia, porque em questões de poucas décadas, um país que era a quarta nação mais pobre do mundo, hoje já está entre as 10 potências mundiais. É uma referência na economia, na tecnologia, na medicina, entre tantas outras coisas. A Coreia do Sul hoje é uma potência mundial. É uma nação que é referência para as demais nações. É menor do que o estado de Pernambuco. O Brasil é 90 vezes maior em extensão geográfica do que a Coreia do Sul. E hoje a Coreia do Sul é o país que mais envia missionários ao mundo. Antes era os Estados Unidos, mas hoje a Coreia do Sul já ultrapassa os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em algumas estatísticas, continuam em primeiro lugar por causa de algumas seitas, como, por exemplo, os mormons. Mas tirando essas outras seitas, a Coreia do Sul é que mais gera um impacto missionário na atualidade. E nós vivemos esse avivamento. E aprendemos muito sobre o que é
avivamento e gostaríamos de partilhar a partir desse texto. Esse texto nos diz, versículo 14: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que Deus está falando para a sua igreja é que nós devemos aterrar o caminho. Nós devemos preparar o caminho para que outros venham aterrar e aplanar, para que outros venham percorrer esse mesmo caminho. Essa é o percurso de João Batista. É a consciência que ele tinha de preparar o caminho para que o Messias viesse. Nossa missão agora é preparar o caminho para que o Messias possa voltar. Alguns podem interpretar essa nossa viagem à Coreia como turismo missionário e qualquer outro tipo de interpretações possa vir. Mas no dia que eu estive saindo, eu fiquei olhando para minha esposa, para os meus filhos, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer do outro lado do mundo? O que é que eu vou fazer lá? Até que Deus ministra ao meu coração que é necessário irmos para que Ele possa voltar. Um país que está em extremo conflito, nunca nós ouvimos falar tanto da Coreia do Sul por causa desses conflitos e esse momento de tensão com a Coreia do Norte. Nós vivenciamos isso no dia que estávamos voltando, o exército da Coreia do Sul se preparando, em alerta, com medo de uma ameaça da Coreia do Norte, tendo em vista que um soldado da Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e, como desertor, ele foi fuzilado, está hospitalizado nesse momento na Coreia do Sul, e a Coreia está orando por ele, os irmãos da igreja estão orando, porque ainda há dúvida se é realmente um refugiado ou se é um espião. Eu fiquei perguntando o que é que nós vamos fazer lá, e é necessário irmos para que ele possa voltar. A Coreia do Sul, nós aprendemos muito com a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul também aprendeu muito conosco. Nós não queremos aqui de modo algum ignorar a importância da igreja brasileira, nem subestimar o que Deus tem feito. Há uma troca, há um feedback entre a gente, e a experiência foi marcante não somente para a gente, mas tenho certeza que também para eles também foi muito marcante. Mas eu percebo, meus irmãos, a partir desse texto, que é nossa missão preparar o caminho, aterrar o caminho, aplanar o caminho, tirar os obstáculos, os empecilhos que existem no caminho como igreja. A verdade é que a porta é pequena, o caminho é estreito, mas existem igrejas que tornam a porta mais pequena do que ela é, mais estreita do que ela já é. A gente esquece que o fardo de Cristo, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E a gente fica impondo peso, sobrecargas nas pessoas, e chamamos isso de religião. E com essa religiosidade doentia, nós não geramos uma saúde espiritual, e isso atrapalha um verdadeiro avivamento. Deus está dizendo aqui: eu estou disposto a derramar água sobre os sedentos. Deus está dizendo aqui: eu estou disposto a derramar pães sobre os famintos. Eu estou disposto a realizar um avivamento, mas compete a vocês preparar esse caminho. Preparar esse caminho. Não dificultando. Sabe, o caminho já é difícil, mas tem pessoas que fazem questão de torná-lo mais difícil ainda do que já é. São as religiosidades com seus ritos litúrgicos, com suas burocracias, e torna tudo isso mais pesado, afastando as pessoas de Deus e Deus das pessoas. E aí no versículo 15 Deus diz: porque assim diz o alto sublime que habita em eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A gente percebe naquela oração, que você há de lembrar, a oração do publicano e a oração do fariseu. Quem lembra? O publicano e o fariseu. Jesus observa aquela oração e Jesus escolhe a oração do publicano. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Sabe o que é que isso nos ensina? É que Deus prefere a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um religioso. Amém? Deus prefere a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um religioso.
E o que Deus está nos dizendo é tirai, tirai. Nós estamos colocando tantos obstáculos, tantos empecilhos. Por isso que o avivamento não vem, e quando vem não se perpetua. E esse texto vai nos falar o que Deus espera de mim e de você, para que Ele venha derramar do mover do Espírito sobre a sua igreja. Repita comigo: coração contrito. Mais uma vez: coração contrito. E repita novamente agora assim: espírito humilde. Humilde, é isso que Deus espera de mim, de você, para que venhamos viver o grande avivamento. Coração contrito, coração que tem contrição. Coração que não é petrificado, empedernido. Coração que é coração de carne, não de pedra. Lembra que as profecias, Jeremias, Ezequiel falou sobre isso: vos darei um novo coração, um coração de carne, tirarei de vós um coração de pedra. É um coração sensível, é um coração ensinável, é um coração admoestável, é um coração disposto a aprender, disposto a servir, disposto a se submeter. Então o coração contrito é aquele coração que se derrama na presença de Deus. Lembre-se que em determinada ocasião, Jesus estava na casa de Simeão, e entra uma mulher e quebra o vaso de alabastro. E Jesus prefere aquela adoração do que a adoração dos religiosos, legalistas e moralistas. Porque o que foi que aquela mulher fez? Ela se quebrantou, ela se derramou, ela se entregou. É isso que Deus espera de nós. Mas nós estamos presos. Nós estamos presos a uma série de coisas que nos atormenta, que nos impede de irmos a Deus e, sobretudo, de Deus vir até nós. Vocês sabem que as pessoas às vezes não choram, as mulheres, por causa de borrar a maquiagem, né? Ah, pastor, me emocionei tanto. Mas eu não posso chorar. Eu não posso borrar a maquiagem. As pessoas, olha, onde está escrito: onde houver meu espírito, há liberdade. E as pessoas se prendem. Elas recebem da graça de Deus, mas ela olha para um lado e pensam: o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Sabe, e a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça. Você lembra que Davi dançou na presença do rei dos reis. O rei dançou na presença do rei dos reis. Ele dançou, e a Bíblia diz que o bumbum do rei ficou à mostra, gente. As nádegas de Salomão, de Davi, perdão, ficaram à mostra. Quando ele começa a dançar, eles vestiam vestidos, né? Começa a dançar, rodapiar, e começa a aparecer o bumbum. Aí Mical, uma crítica de plantão, que sempre tem, né? Você já percebeu que sempre tem um crítico de plantão. Cuidado para você não ser um. Isso é postura de um rei. Que indecência, que desordem. Sabe o que é que acontece com Mical? Sabe o que é que acontece com Mical? Deus repreende ela e diz: você será estéril para o resto da sua vida. E tanta gente estéril em nosso meio, porque critica a adoração do outro. E estéril é aquele que não produz, é aquele que não frutifica. Você já percebeu que o crítico não realiza obras? Ele só critica as obras dos outros. A missão do crítico é só criticar as obras dos outros, que os outros fazem. Eu tenho medo da maldição da esterilidade. Eu já tenho 2 filhos, deixando isso bem claro, e fiz vasectomia, sou vasectomizado. Mas quando eu falo dessa esterilidade, é espiritual, é que você não consegue mais produzir, você não consegue mais fluir, você não consegue mais frutificar, você não consegue mais criar, por causa de uma maldição que sobreveio em sua vida, ao ponto de você censurar a adoração do outro. Lógico que todo culto tem que ter ordem, tem que ter decência, nós temos que julgar as profecias, mas nós temos que ter discernimento para saber quando algo vem de Deus, e não apedrejar os profetas que nos são enviados. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Então, para que haja o avivamento, é necessário um coração contrito. Coração sedento é vir à igreja com vontade de ser igreja. Ser igreja é adentrar nesse lugar e se derramar na presença de Deus.
é buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que o reino de Deus, a partir de João Batista, é ganhar da força. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Então nos fala aqui sobre um coração contrito, e ao olharmos a Bíblia nós percebemos o quanto isso é importante para Deus. Perceba comigo que está escrito em Isaías, ou melhor, em Salmos 51, Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi percebeu que não havia nada que ele fizesse que pudesse agradar a Deus. Isso é tão interessante que no Salmo 50, eu não sei se você leu, não sei se você lembra, Deus diz: porventura quero eu o holocausto? Esqueceram que todas as aves dos céus são minhas? Todos os animais dos campos são meus? Se quisesse sangue, eu mesmo não os mataria? O que eu quero é vocês. Davi entende diante do seu erro que não adianta oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus. Porque o que Deus quer é coração contrito. É coração quebrantado. É espírito dilacerado e compungido. É isso que Deus espera de nós. Eu diria isso, sabe o que, gente? Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. É isso que nós não podemos perder em momento algum. A sensibilidade para entender que o Deus que se revela nos trovões, o Deus que se revela nas tempestades, às vezes se revela por meio de uma brisa suave. Assim como visitou Elias, através de uma brisa suave. É você poder ver Deus no lírio dos campos. É poder você ver Deus no rebanho de ovelhas. É você poder ver Deus no seu dia a dia. Existem algumas lições que eu aprendi ao viver o avivamento, agora na Coreia do Sul. E uma delas eu gostaria de destacar agora. É que para eles não estão interessados em momentos com Deus. O que eles buscam é vida com Deus. Essa é a grande diferença de avivamento e movimento. O movimento se baseia em momentos com Deus. Avivamento é vida com Deus. Gente, a oração da madrugada ocorre lá todos os dias, a partir das 5 horas da manhã até as 6:30. Eu disse o quê? Todos os dias. A igreja lotada, crianças, anciãos, homens, mulheres, sonoplastia, projeção, diáconos, ministério de louvor, nesse horário. Todo mundo, nesse horário. As crianças vão à frente, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. As crianças vão, choram, e eu fiquei olhando, o que é aquilo? Quando elas saem com a face, sabe? Tanta lágrima, face quebrantada mesmo, a face resplandecendo da presença de Deus. E eu percebo que nós, perdoe-me a redundância, nós queremos momentos com Deus. E esses momentos nós atribuímos a um retiro, a um congresso, a um evento. Sabia que há pessoas que vivem de congressos e congressos, eventos e eventos, retiros e retiros, né? E elas marcam o calendário com agenda com Deus, e Deus vai fazer isso em tal evento. Há essa diferença. Avivamento não é tempo, não é momento, não é instante com Deus. Avivamento é vida com Deus. É todos os dias. Sabe quem me ensina sobre avivamento na Bíblia, para entendermos melhor? Moisés. Moisés sobe ao cume do monte. E Deus diz: Moisés, eu vou cumprir todas as promessas que um dia eu te fiz. Sabe o que é que Moisés diz? Amém. Moisés, eu vou enviar os meus anjos para te acompanhar. Moisés diz amém. Quando Deus diz bem, agora Moisés, eu não vou convosco, eu vou estar distante. Moisés disse: Senhor, não. Pode demitir os anjos. Pode ignorar as promessas. Se o Senhor não for conosco, eu não quero dar um passo sequer aqui.
E nesse mesmo momento ele disse: eu quero ver a tua glória. Só que Deus tinha dito a Moisés que nunca nenhum homem viu a Deus, e se vê não permanece vivo. Mas ele está tão resoluto, convencido e convicto do que ele quer, que ele diz: ainda que eu morra, eu quero ver a tua glória. É forte demais isso, gente. Ao nível de comprometimento: ainda que eu morra, eu morrerei satisfeito, mas eu quero ver a tua glória. Deus foi tão misericordioso que eu vou dizer: vou te mostrar o que ninguém viu. Vou te mostrar o vulto, a sombra. Fica aí na fenda da rocha, que vai ser bem rápido. E Moisés se deu por satisfeito, e quando desceu, a face dele resplandecia ao ponto de ninguém conseguir olhar para ele, e ele fez: preciso colocar um véu. Mas o que ele me ensina, o que ele nos ensina, é que avivamento não é instantes e momentos com Deus, avivamento é vida com Deus. E o que eu percebi na Coreia é que eles buscam isso, vida com Deus. Na realidade eles vivem isso, vida com Deus. E não é só uma denominação, não. É interessante isso, o avivamento são megas templos. A igreja metodista, presbiteriana, a igreja da Assembleia de Deus, mega templos. E sabe, querido, eu aprendo que quanto maior Deus nos torna, é para melhor servir. Eu fui numa igreja que tinha 3 refeitórios, 4 salões como esse. É tendo o culto dos adultos e o culto dos adolescentes em um lugar, o culto das crianças em outro lugar. Eles têm um ginásio dentro da igreja no primeiro andar, sabe? Uma quadra que serve como basquete, vôlei, futsal. Uma estrutura assim, e eu percebo, sabe quantos ônibus essa igreja tem? 4 ônibus. Percebe quanto maior Deus nos torna, é para melhor servirmos. E todas as igrejas são mega templos. Fui na igreja do Ponyokshu de mais de 1 milhão de membros. Essa igreja principal dá entre 15 e 20 mil pessoas sentadas, e no domingo tem 7 cultos. Então mais de 100 mil pessoas transitando nesse culto. Essa igreja comprou uma montanha. Eu estou fazendo um pequeno vídeo sobre isso, vocês vão acompanhar. Compraram uma montanha, é a montanha da oração. E lá nessa montanha ele construíram um templo enorme para 20 mil pessoas sentadas. Lá ele construíram o cemitério onde está enterrada a sogra e a mãe do reverendo David Okshu. Lá eles construíram um albergue para hospedar pessoas que viessem de onde viessem. Lá o refeitório é enorme, a cozinha é enorme. Acho que a livraria é o tamanho desse templo, para você ter uma ideia. Essa Bíblia nós compramos lá. É enorme o lugar, a igreja que construiu uma montanha. E tem, assim, eles criaram uma espécie de cavernas, onde cada pessoa entra e ora sozinho. São centenas de grutas assim feitas. Algo extraordinário, o impacto da igreja na sociedade, o impacto da igreja da comunidade, de um povo que não queria instantes com Deus, queria vida com Deus. Eu percebi isso. Poxa, avivamento é isso. Avivamento não é algo momentâneo, é algo contínuo, que isso já aconteceu, gente. A gente ouve falar na década de 80 do que Deus está fazendo na Coreia do Sul. E ainda está fazendo. Me permita-me aqui corrigir, eu falei 50 mil reais, foram 50 mil dólares que essa igreja gastou nessa viagem conosco agora. Conosco agora. E não perguntou qual era a nossa denominação, não perguntou qual era a placa da nossa igreja, qual era o rótulo. Somente com a visão de reino, de contribuir com o reino. E no final disse: passem adiante. Aí quando eu vejo a África clamando, eu pergunto: meu Deus, como é que eu posso ficar em silêncio? Como é que eu posso ficar parada? Esse pecado eu não quero carregar comigo. Da covardia, da omissão, não. Então avivamento não é o que, irmãos? Instantes com Deus, momentos com Deus. É o que? Vida com Deus. Eu conheci a gruta do reverendo David Okshu. E lá ele passava, hoje não, que ele já está um ancião. Lá ele passava 5 a 6 horas todos os dias de oração. Parece lenda, né, gente? Parece utópico isso. 5 a 6 horas todos os dias de oração. Quando ele saiu de lá, ele já saiu com um sermão todinho na mente. Ele não ia buscar enciclopédias, comentários, não ia fazer pesquisas, né? Já saiu com tudo na mente que Deus já tinha lhe dado. Era algo incrível. Voltando ao caso de Moisés, Moisés não queria instantes com Deus, momentos com Deus. O que Moisés queria e o que ele sabia que precisava era de vida com Deus. Eu percebi também ainda sobre esse avivamento
na Coreia, sobre essa oportunidade de viver essa experiência, é que eles não davam algo a Deus. Eles davam tudo a Deus. Todos os dias havia um café da manhã para toda a igreja. A igreja, 2 a 3 mil pessoas, e um café da manhã especial. E todos os dias o pastor dizia: o café da manhã hoje foi ofertado pelo casal fulano de tal, cicrano. Um casal só ofertava o café da manhã. Todos os dias tem, né? E toda a igreja, quando terminava, ia para o refeitório. Eles iam para um refeitório, nós íamos para outro refeitório. Eles não davam algo para Deus, eles davam tudo para Deus. É incrível como esse pessoal se entrega à causa, à obra de Deus. Vivem pela obra de Deus. Enquanto isso, gente, as coisas vão fluindo e acontecendo de uma forma tão maravilhosa. É questão de fé. É questão de fé. Somente os espirituais vão entender o que eu estou falando e os homens naturais não conseguem discernir. Você não encontra um pobre na igreja. Pobreza é pecado, pastor? Não estou dizendo isso. Você não encontra um pobre na igreja. Eles partilham o que têm ao ponto de que não há necessitado. E o mais incrível é que o salário mínimo lá equivale a 2.000 reais aqui. E a pessoa mais humilde, ela chega a ganhar 3 salários mínimos. O mais incrível é que a entrada dessa igreja, ninguém perguntou nada, o pastor foi falando, a entrada dessa igreja, ela chega a ser R$1 milhão. R$1 milhão. E esse 1 milhão é gasto todinho na obra no reino. Nada sobra, sabe? É o manar do dia. Eles vão vivendo. Era um treinamento para pastores, então determinadas coisas foram partilhadas. E a gente foi aprendendo tanto com aquilo, tanto com aquilo. Eu disse, meu Deus, eles não querem dar algo para Deus, eles querem dar tudo para Deus. E eu percebo que é isso que Deus quer de nós. Deixa eu tentar te explicar isso com muito amor. Deus não quer um dia da semana. Os judeus guardam sábado, os católicos e protestantes tradicionais o domingo, os muçulmanos a sexta, e discutem qual é o dia do Senhor. Mas Deus não quer um dia. Deus quer todos os dias da nossa vida. Aí a gente tem um compromisso de devolver o dízimo, 10%. Mas Deus não quer 10%. Deus quer tudo. Entenda o que eu vou dizer. Não adianta dar 10% e os 90% usar para imoralidade, para perversidade, para coisa do mal. Então os seus 10% usar o Senhor, mas os seus 90% você vai administrar, enaltecendo o nome de Deus, investindo na sua família, investindo nas coisas que agradam a Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Que há pessoas que não são crentes, nessa igreja eu já vi isso, que não são crentes, vêm aqui, dá os 10% e os 90% vão fazer para coisas erradas. Mas Deus não quer 10%, Deus quer o nosso tudo. Quer um exemplo bíblico? Abraão. Abraão, me dá o teu filho. O teu único filho. Abraão já tinha outro filho, mas Deus sabia que Isaac era tão importante na vida de Abraão que disse, teu único filho. Único com Sara. Me dá teu único filho. E aí, irmão, se Deus te pedisse algo hoje a você, algo desse tipo, o que você faria? Sabe o que é que nós faríamos? Um momento, Deus, deixa eu tirar aqui uma confirmação, se é o Senhor falando ou não. Deixa eu pegar a Bíblia e fazer dela um horóscopo. Girar aqui, onde cair, vai ser Deus falando. Ele não pediu tempo de confirmação. A Bíblia diz que imediatamente ele se preparou e foi. Eram 3 caminhos era 3 dias até a montanha. Observe isso. Em nenhuma das vezes, 3 dias caminhando, ele pensou em voltar atrás. Agora escuta, onde eu quero chegar é aqui. Ei, Deus não queria Isaac. O que Deus queria era Abraão. Não se tratava de Isaac. Se tratava de Abraão. O que Deus queria era a integralidade, a totalidade do coração de Abraão. A plenitude do seu coração. Deus jamais aceitou sacrifício humano e no momento que Abraão está decidido,
a obedecer a Deus, Deus intervém como Jeová Jireh, o Deus da providência, e disse: não faça tamanho mal. E lá Abraão vê a providência, era o balido da ovelha, do cordeiro, e ali ele sacrifica o cordeiro. Mas o que Abraão me ensina, o que esse episódio me ensina, é que Deus não quer algo de ti, Deus quer tudo de ti. Amém, irmãos? Será que nós estamos dispostos a isso? De não oferecer a Deus somente o domingo, e mesmo assim o resto do domingo, depois que a gente vem na igreja com a mente tomada de uma partida de futebol, com a mente tomada de um programa de televisão. Deus quer tudo, Deus não quer simplesmente algo. E eu vi isso nos irmãos, o casal que nos hospedou, eram simples. A interpretação, olha, esse casal era simples, há 2 anos eles não tinham nada. Hoje o casal está com um edifício de 4 andares, no primeiro o térreo é para ser alugado, o primeiro, segundo, terceiro é para ser alugado, são 4 apartamentos por andar, e o quarto onde eles moram é uma mansão. Você pensa, ó, chegaram há pouco tempo na igreja, não tinha nada, olha o que Deus fez. Eu fiquei, como é isso? Como se isso se explica? Nós ficamos hospedados lá, na casa deles. Fomos muito bem tratados, muito bem recebidos naquele lugar. Quando o povo nos levava para o restaurante, não era qualquer restaurante. Nos levaram para os melhores restaurantes e nos deram o que havia de melhor. A pato cru é uma delícia, gente. Pato cru é uma delícia. Nos dava o que havia de melhor. Eu já contei isso, permita-me repetir. No final de tudo, quando a gente está se despedindo, um pastor pergunta: por que isso? Qual é o motivo de tudo isso? A resposta dele: não há motivo, não há interesses. Só fiz isso porque Deus pediu para que fizesse, e para que Deus nos pedisse, e para que nós lhe pedisse: passe adiante isso. Então teve um momento de busca, nós tivemos os nossos cultos, tivemos os treinamentos, teve um momento de passeio, nos levaram aos melhores lugares e nos ofereciam o melhor que tinha, o melhor que havia, porque eles não queriam dar algo para Deus, eles queriam dar tudo para Deus. E o anseio deles é que esse avivamento que mudou a história da Coreia possa acontecer em todos os lugares do mundo. Eu comecei dizendo que era a quarta população mais pobre, hoje é entre as 10 potências mundiais. Referência em economia, referência em medicina, referência em tecnologia. Tudo isso a partir do momento, e eles reconhecem que a igreja começou a buscar, que a igreja começou a orar, e avivamento ele não acontece somente dentro dessas 4 paredes. Ele acontece além, ele alcança a esfera judiciária, executiva, legislativa, ele alcança dimensões da educação, da saúde, da segurança. Hoje praticamente, gente, não há violência, não há mortes, praticamente não há. São estatísticas. Por quê? Porque tem uma igreja viva, tem uma igreja que se coloca diante de Deus, buscando a Deus. O mover do Espírito era tão delicioso que no último dia eu fui à frente, eu estava conversando com um amigo meu, Antônio, um pastor de São Paulo, tive a honra de conhecer. Eu disse: olha, houve um momento que eu achei muito interessante, que estavam lá 2 pastores brasileiros com um casal de coreano ajoelhado e orando. Eram os anfitriões dele, e Antônio, prestando atenção no que eu estava falando, ele disse bem assim: eu percebi que os 4 estavam falando em línguas. E o que eu achei surpreendente é que a mesma língua, dita aqui, é dita lá. Muda a fonética um pouco. Mas o mesmo mistério feito aqui, é feito lá. Eu disse: meu Deus, eu precisava ver e ouvir isso que eu estou ouvindo, para contar para os meus seminaristas. Se quiser me matar, me mate. Se quiser me chamar de mentiroso, que me chame. Mas que eu vi. Era a mesma coisa. Aí Antônio, pastor Sidney, era eu ali. Era nós ali. E todos os dias nós fazíamos isso no nosso quarto, na nossa casa. Quando a gente ia dormir, a gente se ajoelhava, e eles falam o mesmo mistério que a gente fala. O mesmo remanto que a gente fala. Como era que o pastor fazia? Refrai. Os mesmos refrai que tem aqui, tem lá. Meu Deus, muda um pouquinho da fonética, né? Que eles falam um pouco brigando, né? Bem rápido. Muda um pouco, mas a mesma coisa. E muito me emocionei, gente. Foram momentos assim de emoções e perguntando a Deus o que é o avivamento, como viver esse avivamento. Deus disse: coração contrito. E por último, e aqui eu quero encerrar, Deus disse o seguinte:
Vamos voltar lá? Isaías 57. Por último, diz Deus que habito num coração contrito e habito também num espírito humilde. Coração contrito, coração quebrantado e espírito humilde. E agora, o que é espírito humilde? Você já percebeu que a Bíblia diz bem-aventurados os pobres de espírito? E a Bíblia fala que ser pobre de espírito é uma coisa boa. Em princípio, a gente às vezes até critica alguém. Isso é um pobre de espírito. Já viu alguém falar? Isso é um pobre de espírito. Mas ser pobre de espírito não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque o que é um pobre? É um faminto, é um sedento, é aquele que necessita, é aquele que anseia, é aquele que anela. E quando a Bíblia fala sobre pobre de espírito, bem-aventurado é aquele que tem esse espírito insaciável, que busca e busca e busca e busca mais de Deus. E aqui vai falar sobre o espírito humilde. É que esse espírito humilde, ele é desprovido de arrogância, ele é desprovido de vaidade, ele é desprovido de soberba. É um espírito humilde. É um espírito voluntário. Um dia, eu não me recordo bem onde foi essa história, salvo engano foi na Colômbia, antes de viver um dos maiores avivamentos que essa nação também experimentou. Mataram o pastor da igreja. E a esposa do pastor deu continuidade à obra. E aquela igreja explodiu em questão de dias. Os repórteres ficaram tão abismados com o que estava acontecendo, que foram até essa mulher e perguntaram como tudo isso aconteceu e como você conseguiu força para continuar o trabalho. Sabe o que ela respondeu? Eu escolhi ser humilde. E o repórter perguntou, mas o que é humildade para você? Ela nos trouxe a maior definição de humildade que eu vi até hoje. Humildade é não se importar com o mal que as pessoas lhe fazem. Isso é humildade. É seguir em frente. E você pode perceber, a pessoa que se sente magoada é uma pessoa orgulhosa. A pessoa que se sente inflamada, celeuma, é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que começa a nutrir aquele raiz de amargura no seu coração, ao ponto de que contamina toda a congregação. É uma pessoa envaidecida. É uma pessoa egocêntrica. É uma pessoa que se coloca no lugar de Lúcifer, querendo ser o centro das atenções. Humildade é isso, é você, não se importar. Jesus seguiu a via dolorosa, recebendo cuspida, pedrada, açoites, injúrias, difamações, calúnias, e lá na cruz, ele não se importou com nada disso. Ele disse, Pai, perdoa o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Se fosse eu, se fosse você, a nossa tendência humana era, Deus, chegou a hora. Derrama do teu juízo sobre a vida desse povo e faz justiça e revela quem é quem. Jesus estava nem aí. Nem aí. Pai, perdoa o que estão fazendo. Quer saber uma pessoa orgulhosa? É aquela pessoa que chega para você, estou com a raiva de fulano. E olhe que já faz alguns anos, que ela nutre essa raiva. Não gosto de cicrano. Não vou com a cara de Beltrano. A Bíblia diz, maldito aquele que julga o seu irmão sem motivo, porque se torna réu do juízo. Espírito humilde é isso. Agora o texto diz, aterrai, aplanai a terra. Vocês querem avivamento? Vocês querem que Deus venha? Então temos que aterrar esse caminho, temos que preparar um caminho. Houve um momento na história dessa igreja, no fim do século passado, no fim do século 20, que eu orava a Deus para que minha família não se convertesse. Já pensou, Braz, algo desse tipo? Eu orava a Deus para que minha família não se convertesse, porque a igreja vivia em tantos conflitos, oh meu Deus, se eles se converterem, eles vão se desviar dentro da igreja, e vão se tornar piores do que um pecador no mundo. Porque eu repito o que eu disse no início, para Deus é melhor a oração de um pecador sincero do que a oração de um religioso hipócrita.
E eu orava para que não se convertesse. O meu medo era entrar dentro da igreja e se perder dentro da igreja. Graças a Deus nós não temos esse problema, mas temos que vigiar. Porque a semente do mal sempre vai procurar terreno para germinar. E eu lhe digo uma coisa, irmão, tão pior quanto o terreno, ou melhor, tão pior quanto a semente é o terreno. É o terreno. Quantas vezes já não vieram sementes do mal aqui, ó, nesse terreno? E eu jamais deixei que germinasse nesse campo. Jamais deixei que germinasse. Então tenha cuidado com o que você fala, mas também tenha cuidado com o que você ouve. Aterrai, aterrai, aterrai. Um dia essa jovem se converteu. Hoje ela está na igreja. Braz conhece essa história. É a esposa de um amigo nosso, que disse bem assim, que estava no salão de beleza, visitando a igreja, e encontrou pessoas falando mal do pastor Sidney no salão de beleza. Aí eu pergunto, essa pessoa está aproximando a outra de Deus ou afastando de Deus? Lembra dessa história? Que falta de discernimento, que falta de sabedoria. Mas gerou o efeito contrário. Aquela menina disse, eu quero conhecer melhor esse pastor. Veio, conheceu, hoje somos amicíssimos. E faz parte da membresia da igreja. E tivemos a honra de batizar. Está aqui firme e forte. A partir de uma crítica que ouviu, eu disse, não, quero saber se isso procede. Mas um dia, Vanessa de lembrar, e minha memória é assim, sabe? Um dia o tio de Vanessa, Pitu, né, cunhado de Zenide, tio de Deizinha também aqui, está na fila do supermercado, tem duas pessoas na frente, falando mal do nome que escolhemos para o nosso filho. Duas pessoas da igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Pitu, tio de Vanessa ali do lado, ele disse que teve um ódio tão grande. Rapaz, eu tive um ódio tão grande de falar, mas não vou falar. Moral da história, nunca mais pisou na igreja por causa disso. Às vezes as pessoas querem uma desculpa, e quando elas encontram, e quando nós damos a elas essa desculpa, é tudo que elas querem. Nós temos que ter esse cuidado, aplanai, aterrai o caminho para o Senhor. Eu conheço um jovem desviado que eu convido ele todos os dias para vir para a igreja. Todos os dias que tem oportunidade. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele não vem, sabe por quê? Porque ele ouviu os seus pais que eram diácono falar mal do pastor da igreja em tempos atrás. E aí os diáconos tinham maturidade de lidar com alguns problemas que a igreja estava vivenciando. Mas na medida que falava, não tinham cuidado de prestar atenção que tinha uma criança, um menino. Eu não estou falando aqui de faixa etária não, viu gente? Porque o camarada pode ter 80 anos, se ele se converteu na igreja, ele ainda é um bebê. Não vai ter maturidade para ouvir determinadas situações. Aí aquilo absorveu no coração dele, que até hoje ele tem aversão à igreja. Falta de maturidade. Como nós vamos viver um avivamento se nós não sabemos aterrar o caminho, nós não sabemos aplanar o caminho? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É isso, irmãos. Nós temos que ter essa prudência, nós temos que ter esse temor reverencial, de prepararmos o caminho, não criarmos obstáculos, empecilhos, para que as pessoas venham tropeçar. Eu posso dizer que vivi esses dias o avivamento, mas não estou satisfeito em experimentá-lo. Eu quero vivenciá-lo até a volta de Cristo. E oro para que esse mesmo mover do Espírito venha sobre essa igreja. Creio que não foi em vão que Deus me levou até lá, cumpri uma promessa que tinha feito há 15 anos. Financiou todos os meus custos, todas as despesas, mostrando mais uma vez a sua fidelidade. A única palavra que eu aprendi era essa que eu citava todo o tempo, Kamahamida, Kamahamida. Era justamente obrigado, obrigado, obrigado. Vinha as pessoas e diziam, olha, leva essa lembrancinha para sua esposa. Kamahamida. Me dá, me dá, me dá. Foi momentos tão incríveis, nunca a gente foi tão bem tratado. E aqui eu queria concluir dizendo o seguinte. Ouça o que eu vou dizer, tá, gente? Espera a conclusão para tomar uma interpretação. Nunca me senti tão perto do céu. Talvez alguém possa dizer, pastor, o senhor está exagerando agora, né?
Mas entenda o que eu quero dizer. Nunca me senti tão perto do céu. Sabe por quê? Nós vivemos momentos únicos de culturas, povos, tradições, regiões muito diferentes. Ocidentais, orientais. Pessoas diferentes. Então, Deus, em determinado momento, ministrou meu coração que aquilo era o seu reino. Tinha pessoas falando japonês, coreano, inglês, português, dialetos africanos. E eu ficava olhando para um lado e para o outro, e alguns outros traduzindo. Meu Deus, que coisa linda. Uma mesma essência, um mesmo espírito, o mesmo mover, a mesma mensagem. Mesma mensagem. Sem diferença, sem distinção. Sem rótulos denominacionais. Ninguém levantava a sua bandeira, a não ser a bandeira do rei. Eu disse, meu Deus, isso aqui é um... O Senhor está me apresentando aqui a amostra grátis, em uma pequena fragrância do que é o reino dos céus. Tudo isso a gente ia experimentando. Pessoas se doando, se entregando, com excelência, da melhor forma que eles faziam. E lá no final de tudo, houve um momento que todo mundo se emocionou, foi quando o pastor japonês disse, eu queria pedir perdão, representando a minha nação e o meu povo. Eu queria pedir perdão por tudo que o Japão fez à Coreia. Não suportamos. Quem conhece um pouco de história sabe dos massacres que os japoneses fizeram na Coreia, matando crianças, mulheres e homens. Algo terrível, a grande chacina que ocorreu. O pastor coreano se coloca em pé e vai lá, o pastor japonês, e abraça e ele diz, não precisa pedir perdão. Nós, em Cristo, somos uma nova criatura e uma nova história Deus tem para a gente. O pastor Rum, quando abraçou e disse, diga aos irmãos japoneses que ano que vem eu vou estar no Japão. Eu vou lá no Japão. E a gente nos emocionamos demais, sabe, com tudo isso. Com tudo isso que nós vivemos, mover do Espírito. Irmãos, espero em Deus vivermos o avivamento, que não seja interpretado como movimento. Sobretudo um avivamento que não se baseie em instantes com Deus, mas em vida com Deus. Um avivamento que não se comprometa em dar algo para Deus, mas que venha dar tudo para Deus. Eu sei que nem todos vão acompanhar essa dimensão. Eu sei que isso há de acontecer, mas eu também sei que Deus há de despertar alguns dentre nós para buscar realmente preparar esse caminho, sabe? É isso que eu quero. Aplanar esse caminho. Aterrar esse caminho e poder dizer às pessoas, olha, o caminho já está pronto. Vindes, bendito do Pai. Andai por eles. E esse caminho vai nos conduzir à presença do Altíssimo. É minha oração pela igreja evangelizadora. Minha mãe é um drogado, quando senta aqui, sinta-se amparado. Uma prostituta, um homossexual. Seja qual for a sua lepra, seja qual for a sua doença, seja qual for o seu problema. Os desprezíveis, os abandonados, os ignorados, menos favorecidos, possam encontrar nesse lugar abrigo e possam encontrar aqui a voz do Espírito falando ao seu coração. Isso é avivamento. Que jamais venha faltar em nós um coração contrito e um espírito humilde. Vamos viver o avivamento, irmãos. Eu não quero chegar ao fim da minha vida contando, avivamento que aconteceu na Coreia, avivamento que aconteceu em tal lugar. Mas eu queria e espero poder contar o avivamento que aconteceu na Evangelizadora, em Paulo Afonso, na Bahia, no Brasil, o avivamento. E para isso temos que ser um povo realmente separados, exclusivo do Senhor, vivendo com o Senhor, vivendo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.